Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Julgado Penal. Pois bem, no quadro Julgado Penal de hoje, nós vamos falar a respeito do julgamento do habeas corpus número 154/248 do Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. O que aconteceu no último dia 28 de outubro de 2021, o STF ele decidiu a respeito da imprescritibilidade do crime de injúria racial no Brasil. Esse é justamente o cerne do julgamento desse HC 154/248 pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, a imprescritibilidade do crime de injúria racial. Vamos ver então como isso aconteceu. Bom, pessoal, em primeiro lugar, esse HC não dizia respeito ao mérito propriamente do julgamento, mas sim ao pedido de uma preliminar ao mérito, que diz respeito à prescrição do delito de injúria racial no Brasil. Era o caso de uma idosa de 80 anos que havia sido indiciada e acusada formalmente e até então considerada culpada pelo fato de ter xingado uma frentista de um posto de gasolina de negrinha nojenta, ignorante e atrevida. Uma frentista negra de um posto de gasolina no Distrito Federal, em Brasília. Pois bem, o que aconteceu é que essa idosa, por ter 80 anos, alegou em seu proveito não que ela não tivesse propriamente cometido o crime, mas uma preliminar ao mérito, que seria a prescrição. O que é o Instituto da Prescrição? O Instituto da Prescrição, pessoal, vem regulado os artigos 107 seguintes do Código Penal Brasileiro. É uma forma de extinção da punibilidade, com muitas outras que acontecem também. A morte do agente, o fato de a pessoa perdoar nos crimes de ação privada o réu, o fato de se haver a decadência por não se cumprir os prazos processuais, não se impetrar uma ação no tempo correto. Então, uma série de causas, e entre elas está a prescrição, que podem extinguir completamente a punibilidade do feito. E sendo essa pessoa uma idosa de 80 anos, nós temos no Código Penal Brasileiro, ali nos artigos 107, principalmente o artigo 109, que estabelece os prazos prescricionais no Brasil, que o prazo prescricional deste crime de injúria racial, ele cairia pela metade, de acordo com a regra do artigo 115 do nosso Código Penal. O que diz a regra do artigo 115 do Código Penal? Diz que, no caso de pessoas que tenham mais de 70 anos, né, então essa idosa, essa ré desse processo, acusada de injúria racial, tem 80 anos, o artigo 115 diz que são reduzidos de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, que seria o caso, maior de 70 anos. Então, ela alegava que a injúria racial já teria prescrito, porque a injúria racial, pessoal, ela é um crime que tem uma pena relativamente leve e, portanto, considerado os prazos prescricionais do Código Penal Brasileiro, o prazo prescricional desse crime, que tem 1 a 3 anos, de reclusão como pena, como a gente vai ver, cairia pela metade. O prazo prescricional de um crime que tem pena máxima de 3 anos é de 8 anos, de acordo com as regras do artigo 109 do Código Penal. Se a gente pega esses 8 anos de prescrição e calcula pela metade, de acordo com essa regra que eu coloquei no rodapé do artigo 115, a prescrição dessa idosa teria acontecido em apenas 4 anos no Brasil. Então, 4 anos sem uma decisão, sem um julgamento a respeito do fato, isso pode acontecer facilmente, né, dado a demora mesmo de julgamento de alguns feitos no Brasil, sendo um delito leve e ainda por cima com prescrição reduzida pela metade, como nós estamos vendo aqui no rodapé, no artigo 115 do Código Penal, é um direito que essa idosa tem, então o feito já teria prescrito, ela não teria sequer que ser julgada e muito menos punida. Foi o que ela alegou. Quando chegou ao STJ no ano passado, o julgamento desse HC foi contrário a essa alegação preliminar ao mérito, né, que não haveria a prescrição, porque o STJ considerou que a injúria racial ela é uma forma de racismo, e o racismo é imprescritível no Brasil. Mesmo assim, ela recorreu até o STF, última instância, né, de todos os feitos no Brasil, e o STF decidiu por 10 votos a 1 que a injúria racial é realmente imprescritível no Brasil, por ser uma forma de racismo. Vejam só o raciocínio que o STF fez. Nós temos no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 42,
e o artigo 5º diz respeito a todos os direitos fundamentais, né, no Brasil, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, que é o que nos interessa aqui nesse julgado penal de hoje, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vejam, sendo a Constituição de 88, nem havia propriamente que se falar em determinada lei, né, a Constituição usa simplesmente a expressão a prática do racismo. Havia sim uma lei antirracismo e logo depois da Constituição, até por um mandado constitucional de criminalização, como nós vemos aí no artigo 5º, inciso 42, que está aqui no rodapé, havia necessidade de criação de uma nova lei antirracismo. A lei é a Lei 7.716 de 89, como nós já vamos falar dela. Mas não é somente a lei de racismo com seus crimes que contém feitos imprescritíveis. O que o STF decidiu nesse julgado, dia 28 de outubro de 2021, é que o racismo, de forma geral, é imprescritível, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes manifestações, ok, pessoal? Já vamos ver os argumentos. Mas vamos diferenciar, então, dentro da lei, né, a injúria racial e a Lei 7.716, para nós vermos se existe mesmo alguma diferença e depois concluirmos pelo raciocínio majoritário do STF. Nós temos que o crime de injúria racial ele está previsto no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. O artigo 140, parágrafo 3º, ele prevê que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a injúria é qualificada, ela é um crime mais grave, com penas de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A injúria é um xingamento, é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Ela atinge a sua honra subjetiva, o que a pessoa pensa dela mesma. Não é a sua reputação, o que os outros pensam dela, que seria a honra objetiva, que é o bem jurídico dos crimes de calúnia e difamação. Na injúria, ofende a pessoa em si mesma, o que ela pensa dele, então xingar de burro, de ignorante, de feio, de gordo, enfim, tudo isso ofende a dignidade pessoal do ser humano, a sua honra subjetiva e diz respeito ao crime de injúria. E ela é qualificada quando esses elementos ofensivos dizem respeito, como está aí no rodapé, à cor, à etnia, à religião, origem, à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Vejam que ela é qualificada e tem penas de 1 a 3 anos de reclusão, com aquela prescrição que chegaria, portanto, pela tabela do artigo 109 do Código Penal Brasileiro, a 8 anos de prescrição, se prescrição houvesse, não é, pessoal? Mas o STF entendeu que não. Ele equiparou este crime de injúria que nós estamos vendo aqui aos crimes da Lei 7.716 e ao fenômeno do racismo como algo que acompanha historicamente e estruturalmente a nossa sociedade brasileira desde a sua formação. Algo que tem que ser reprovado, reprochado e merecer essa imprescritibilidade constitucional de forma geral, não só em relação aos crimes da Lei 7.716, que é a lei antirracismo. Então, colocando aqui no rodapé, essa lei 7.716 de 89 nasceu logo após a Constituição, até por essa referência constitucional à imprescritibilidade, e ela é uma lei que contém uma série de crimes muito importantes, crimes graves, que tem uma pena que pode passar, inclusive, desse 1 a 3 anos de reclusão, elas podem ser ainda mais altas, e elas dizem respeito à limitação do cessamento de direitos em geral, em razão da raça, da cor, né? E existem, na verdade, mais do que isso ali na Lei 7.716, vou colocar apenas alguns exemplos de crimes de racismo no Brasil, ela diz respeito aos crimes de raça e cor, mas no artigo 1º, logo no artigo 1º, essa lei diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, também agrega aí etnia, religião ou procedência nacional. Na verdade, não é só uma lei que diz respeito à raça e cor, mas tudo entendido como racismo, né? E existem diversos crimes na lei que vão cercear direitos das pessoas em razão de sua raça, cor, etnia, religião, origem ou procedência nacional. E aí nós temos, por exemplo, o artigo 4º, são só exemplos, tá? Negar ou obstar emprego em empresa privada, impedir que uma pessoa se candidate a uma vaga de empresa em empresa privada, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, vejam que é ainda mais severo, então eu não admito que haja na minha empresa concorrência em igualdade de condições de pessoas negras e brancas, né? Eu dou preferência claramente a pessoas brancas, isso é uma forma de racismo. Depois nós temos também aqui no artigo 5º, outra coisa que acontece bastante na sociedade brasileira, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador em razão da sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. No artigo 6º, recusar, negar ou impedir
a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, a pena de reclusão de 3 a 5 anos. E aí nós temos que é uma série de crimes que vão seguindo nessa sequência da Lei 7.716 de 1989, em que se nega, se impede o acesso de pessoas a estabelecimentos, a vagas de emprego, sejam públicos ou privados, não é? E isso consiste em crime de racismo. Já desde o nascimento da lei, ela tem esse viés, esse importante papel de criminalizar todas as condutas ofensivas ao direito de ir e vir, ao direito ao trabalho, ao direito de as pessoas simplesmente desfrutarem suas liberdades, né, numa sociedade que é plural, em razão de sua raça, de sua cor, de sua origem, de sua religião ou de sua procedência nacional. E isso fica muito marcado na lei antirracismo. Porém, não se havia entendido até então, até esse julgamento do HC 154.248 no Brasil, que também a injúria racial, ou seja, aquele xingamento a que a gente se referiu, que fere a honra subjetiva e a dignidade, são a manifestação de racismo no sentido constitucional e que, portanto, merecem imprescritibilidade. E foi o que ficou sedimentado no julgamento desse HC. Ora, por que somente esses crimes que nós colocamos aqui da lei antirracismo? É uma lei fundamentalmente importante, é uma lei que combate o preconceito racial, esse racismo estrutural que está na base histórica, né, da nossa sociedade brasileira, infelizmente, essa crueldade faz parte da construção histórica da sociedade brasileira, mas que nós temos que rechaçar veementemente, não só com a criação da lei, mas também no sentido em que nós possamos obter a eficácia desses direitos, ou seja, que os crimes não prescrevam facilmente, até porque tem penas mais leves, não é? E, portanto, rapidamente poderiam prescrever em coisa de 8 anos, ou no caso, com essa diminuição da prescrição pela metade, em 4 anos, ou mesmo ainda em menos tempo. Então, esses crimes poderiam resultar impunes, não é? Por isso eles são imprescritíveis, é um recado que se dá à sociedade de que eles poderão a todo tempo ser punidos, perseguidos pelo Ministério Público e agora também injúria racial. O raciocínio que os ministros fizeram, então 10 ministros votaram a favor desse entendimento, o julgamento ficou paralisado entre 2020 e 2021, ele foi retomado em outubro de 2021, porque houve um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes e no seu voto, o próprio ministro Alexandre de Moraes fala dessa discriminação e desse racismo histórico que compõe a nossa sociedade brasileira, esse racismo estrutural que se arrasta e que se arrastou desde o começo, né, da fundação da nossa sociedade. Legalmente, a escravidão existiu no Brasil, como ele coloca lá, por 400 anos, isso é muita coisa. Então, uma coisa de 100 anos foi abolida a escravidão no Brasil, é uma sociedade profundamente enraizada no racismo e nós temos que combatê-lo com esse importante mecanismo da imprescritibilidade. Outro voto que eu chamo a atenção também, para quem quiser fazer a leitura, é do ministro Luiz Edson Fachin, que coloca, contrariamente ao único voto de divergência, que foi do ministro Nunes Marques, ele coloca que entre a injúria racial e os crimes de racismo da Lei 7.706 de 89 não existe diferença ontológica alguma, porque o ministro Nunes Marques, ainda no ano passado de 2020, ele fez questão de dizer que os dois crimes são diferentes e que por causa dessa diferença ontológica, ou seja, de essência, de base, de estrutura, o racismo deveria ser imprescritível, como de fato é na Lei 7.716, mas que não seria o racismo propriamente da injúria racial, que ali nós teríamos um crime simplesmente que ofende individualmente a honra subjetiva de cada um. Não é assim, pessoal, como coloca muito bem no seu voto o ministro Edson Fachin. Ora, se uma pessoa é ofendida na injúria racial, se uma pessoa é xingada, e muitas vezes com xingamentos que são desumanizantes, como o xingamento frequente de macaco, algo que tira a própria essência da dignidade da pessoa humana, nós temos algo tão cruel que não pode ser deixado de considerar racismo também da mesma maneira. Não existe ali diferença alguma. A pessoa é ofendida em razão de sua raça, do coletivo a que ela pertence, não é? Há uma ofensa não só a essa pessoa, mas a todas as pessoas negras, quando uma pessoa é chamada de macaco. Isso é uma injúria racial e, portanto, uma manifestação de racismo flagrante, porque isso seria ontologicamente, ou seja, essencialmente, estruturalmente diferente do racismo de negar a entrada de uma pessoa em um edifício público em razão de sua raça, ou negar um emprego público ou privado a essa pessoa. Ela é ofendida igualmente por pertencer a uma raça ou uma etnia, que também é algo que está presente ali na lei antirracismo, que está presente também na injúria racial da mesma maneira. Então, por que diferenciar as duas condutas? Não há diferença essencial e ontológica entre as duas de forma absoluta. As duas são manifestação de racismo, como bem colocam os ministros,
de forma contrária ao ministro que divergiu, o ministro Nunes Marques. Se tudo é racismo, nós voltamos lá para o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal Brasileira, e nós encontramos que o racismo, ele é imprescritível e inafiançável. Então, tanto a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Brasil, do Código Penal Brasileiro, quanto a lei antirracismo, a lei 7.716 de 89, contém crimes que são, em sua base, imprescritíveis. Portanto, esse caso do HC 154.248, que foi julgado pelo STF, ele não pode ser considerado prescrito. Claro que o mérito ainda vai ser analisado em relação à culpa dessa idosa, mas o fato é que alegar a prescrição, e ainda a prescrição mais rápida, né, com base na metade do prazo a que ela teria direito, só se o crime fosse prescritível. Então, essa preliminar de mérito foi negada e foi estabelecido um paradigma, né, um parâmetro muito importante aí pela jurisprudência brasileira, já que o STF tem a última palavra no julgamento de feitos que têm um viés constitucional, como este que tem um viés constitucional da imprescritibilidade do racismo, de que os crimes, sejam os crimes da Lei 7.716 de 89 e o crime principalmente de injúria racial, não prescreve no Brasil. Muito importante essa mensagem, né? Ainda mais numa sociedade que é estruturalmente racista como a nossa. Que esses crimes não prescrevam significa que eles vão poder ser punidos até que esse agente morra, né? Até que, enfim, eles finalmente encontrem uma punição, porque só mesmo a morte do agente é que poderia levar a algum tipo de extinção da punibilidade. Enquanto ele estiver vivo, ele poderá ser perseguido pelo Ministério Público através da competente ação penal. Bom, esse foi o julgado penal de hoje a respeito desse habeas corpus, que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Importante nesse mês da consciência negra, não é? Que é o mês de novembro, que está começando agora. O julgamento aconteceu em outubro, mas deixa uma mensagem importante em qualquer tempo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento do canal Professora Gisele Mendes. E nós voltamos proximamente com mais quadros e mais comentários aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.